A partir dos 25 anos eu comecei a ter muita queda de cabelo. Acho que se eu tivesse tido certos cuidados, hoje eu teria os cabelos completos. A gente pega esses cronogramas na internet, tenta seguir, ir no salão, tentar resolver os... Dizem que o homem tem a genética da calvície. Já a tecnologia chegou para acabar com isso aí? Cabelos brilhantes e unhas fortes costumam estar associados à beleza, mas na medicina podem representar muito mais do que somente a aparência. Alterações nos cabelos e nas unhas podem ser os primeiros sinais de deficiências nutricionais, alterações hormonais e doenças dermatológicas, até doenças sistêmicas. Hoje vamos conversar sobre saúde capilar e das unhas, sob a ótica, claro, da medicina baseada em evidências. Afinal, quando essas alterações fazem parte de um processo natural e quando elas merecem uma investigação? Quais as principais dúvidas da população? Fomos às ruas para saber e, claro, a doutora Karime Hassum vai responder logo mais todas as dúvidas para a gente. Olá, está começando o Saúde Entre Nós, um programa da SPDM que debate os assuntos que estão em pauta na área da saúde. Vamos trazer o nosso olhar de medicina para orientar você sobre cuidados e prevenção. Aqui é o lugar para esclarecer as suas dúvidas com os especialistas. Eu sou a Carol, estudante de medicina e aspirante a jornalista, apaixonada por bem-estar, saúde e comunicação. Eu sou a Thaís, estudante de fonoaudiologia, e eu sempre adorei saúde e pessoas. Eu gosto de gente, eu gosto de conversar com as pessoas. E aqui eu encontrei o espaço para isso. Eu sou Gabriele, estudante do 6º ano de medicina. Atualmente estou aspirando a ser pediatra, cuidar das nossas crianças que são o futuro do nosso país. Bom, e para começar, gente, vamos conversar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que para nós mulheres é um tema bem relevante. Assim, agora, uma dúvida corriqueira de vocês aqui, alguém já se assustou com a quantidade de cabelo que ficou no ralo depois que você tomou banho e lavou seu cabelo? Nossa, eu sempre, mas eu tenho uma teoria que a quantidade de cabelo que aparece no ralo é pelo comprimento, então não são tantos fios Pelos assim. fios. Porque senão foi um bolinho assim de cabelo, né? Uhum. Não são tantos, é que o comprimento é grande, se eu tivesse um comprimento de fio menor, talvez não seriam tantos cabelos por aí. E sem contar que o piso claro, no meu cabelo escuro, gente, dá pra contar assim... Tranquilamente quantos fios. Eu brinco até que eu tenho DNA espalhado pela faculdade. Onde eu passo, tem cabelo meu espalhado pelo chão. Para todo lugar. Assim, vocês já receberam para essa queda que vocês tiverem em algum momento alguma dica milagrosa, algum produtinho mágico para isso? Nossa, Gabi, o que eu mais vejo na internet é receita milagrosa. Exatamente. Eu sempre fui na onda de rede social fazer o que estavam me ensinando pelos vídeos, sabe? Sim. Passar óleo de alho na unha, no cabelo, para crescer mais rápido. Ou passar azeite no cabelo, passar vinagre, uma verdadeira salada, né? Sim, tem várias receitinhas na internet de tônicos, né? Para crescimento de cabelo, para interrupção da queda do cabelo, né? Mas hoje tudo isso cai por terra, que vamos saber, vamos descobrir. Será? Será mesmo que funciona o crescimento? Será mesmo que funciona para queda? Não sei. Bom, agora a gente falou bastante de cabelo. E as unhas de vocês, assim, como vocês acham que tá a saúde delas? Pra unha, eu acho que a minha teoria é a mesma do cabelo. Unha comprida, obviamente, quebra mais. Então, você vai achar que... As mulheres sempre têm essa sensação de achar que as unhas estão mais quebradiças e que os cabelos caem mais. Mas eu acho que, na realidade, é só uma questão de comprimento. De perspectiva. De perspectiva. Eu acho que isso também interfere um pouco. Mas é claro que... Bom... Vamos descobrir hoje com a doutora Gari. Bom, eu vejo que entre nós três aqui, a Thaís é a que mais pinta as unhas, assim, Thaís. E aí, o que você tem de perspectiva? Aquela ideia de, vou deixar minha unha respirar, eu vou hidratar minha unha. Eu não sou muito vaidosa com as minhas unhas, eu preciso ser bem sincera, assim, mas eu sempre deixo elas curtinhas. E pra você que tem esse hábito, assim, de cuidar mais das unhas, de pintar, passar aquele esmalte interessante. Eu acho que, eu não sei vocês, mas eu acho que a unha, ela é aquele detalhe que todo mundo percebe, mas ninguém fala nada. Então, por isso que eu acho que eu vou pro esmalte e tudo mais, pra ver, assim, sabe, aquele detalhezinho, assim, que as pessoas reparam, mas não falam nada, aquela coisa, né? Mas eu também gosto de unha
pequenininha, então eu não percebo a unha quebradiça, sabe? Sim. Porque a minha eu sempre gostei de bem pequenininha. Quando ela tá crescendo um pouquinho, eu já fico, sabe, tirando assim. Então eu percebo que ela é um pouco fraca. Eu acho que se eu deixasse ela crescer, provavelmente eu ia perceber que ela ia quebrar muito fácil. E a gente, às vezes, acaba pecando por achar que é só aparência. Quer fazer tudo de uma vez, não tem os cuidados necessários, não tem os produtos que às vezes precisam para manter a saúde dos fios e das unhas e culpa o procedimento químico, sendo que a gente não fez nenhuma E nenhum preparação. profissional anula o outro, né? Todo mundo pode trabalhar e pode ser a favor, tanto da aparência quanto da saúde também, né? Exatamente. Será que essas dúvidas são só nossas ou será que elas também fazem parte da rotina da população? Bom, agora é hora de separar o que realmente tem comprovação científica do que é apenas mito. E para nos ajudar a responder essas perguntas, vamos receber a doutora Karime Hassum, dermatologista e referência na área. Seja muito bem-vinda, doutora, para a nossa conversa. Olá, meninas. Tudo bom, doutora? Obrigada por me chamarem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Sinta-se à vontade. Doutora Karime, para começar a nossa conversa, a gente vai mostrar as dúvidas sobre cabelos e unhas. Eu fui para as suas para descobrir o que está passando pela cabeça das pessoas. Vamos ver? Vamos, legal. Roda o VT. Quando o assunto é cabelo e unha, todo mundo já escutou alguma receita, alguma dica que promete resolver o problema. Mas e aí, quais são as dúvidas da população? Para isso, eu vim para as suas para tentar descobrir. Bora lá? Para você, o que significa cabelo saudável? Cabelo saudável pra mim é ter cabelo, né? É ter cabelo. Isso pra mim é ser saudável. Ter menos queda, a questão de brilho, a estética em si, né, do cabelo. Transparece, assim, um aspecto de que a pessoa tem saúde, né? Você já ficou preocupada com queda de cabelo? O que você fez nessa situação? Com a queda em si, não, mas com corte químico, sim. Eu já descolori meu cabelo várias vezes, já tive ele de várias coisas. Então, a questão de queda natural, nem tanto, mas a de corte químico, sim. Então, a preocupação com hidratação, nutrição do cabelo. A partir dos 25 anos, eu comecei a ter muita queda de cabelo. Acho que se eu tivesse tido certos cuidados, hoje eu teria os cabelos completos. Tem casos aí que os médicos dizem que é uma questão hereditária, mas eu não acho que não, porque o meu pai morreu com 95 anos e ele não tinha calvície. A gente faz tudo que os pessoal falam, passa babosa, passa não sei o quê, mas preocupação a gente tem, né? A gente não sabe a solução. A gente pega esses cronogramas na internet, tenta seguir, ir no salão, tentar resolver os BO. E pra você, unhas quebradiças, é um problema estético ou é um problema de saúde? Além de ser estético, um problema de saúde. Pelo menos pelo meu conhecimento, se está fraco, tem uma falta de vitamina, alguma coisa, né? Relação de quebra de unha, essas coisas, eu acho que está relacionado à hereditariedade. Eu faço nutrição e a gente vê que tem alguns pontos que as unhas estarem quebradiças significa falta de vitaminas, alguns pontos brancos nas unhas também. Mas comigo o problema é mais que eu roubo unhas, então assim, é uma questão assim muito estética para nós mulheres, a questão da unha grande. Uma dúvida que o senhor tem sobre cabelos ou sobre unhas que o senhor gostaria de fazer para uma médica, o que o senhor faria? De cabelo eu gostaria assim de aplicar-se mais na questão da ciência, nas pesquisas, para que houvesse aqueles que são calvos, houvesse novamente nascimento de cabelo. Por que nós mulheres gostamos de fazer no cabelo? Porque, gente do céu, a gente toda hora tá mudando o cabelo, toda hora a gente tá fazendo as coisas no cabelo e parece que é instintivo da mulher fazer isso. Dizem que o homem tem a genética da calvície. Já a tecnologia chegou para acabar com isso aí, que se tiver, avisa aí, eu que tô precisando, não só eu, muita gente. Gente, muito Cara, legal. muito bom, né? Muito legal. Nossa, Bom. muito bacana, adorei. E dos dois homens entrevistados, os dois são calvos. Então eu acho que eu aproveito. Você escolheu a dele. Ela fez certinho. Então eu aproveito para começar assim as perguntas com essa questão. Calvície é genético mesmo? Como que é? Calvície é genético mesmo. Calvície é uma condição hereditária. A única coisa
é que a gente ainda não conhece a fundo a genética da calvície. Então, aquilo que aquele senhor falou é verdade. Ele pode ter um pai não calvo e ser calvo. Então, existe o gene da calvície, na hereditariedade dele. Lembrar que ele é uma mistura do pai com a mãe, então você vai misturar genéticas aí diferentes. E isso, ele vai ter uma manifestação fenotípica muito variável. Então, ele pode ter um pai careca, um avô careca e ser careca. Ele pode ter os dois carecas e ele não ser careca. Então, isso pode pular geração. Vocês observem isso, às vezes, numa mesma família de vários irmãos, tem irmão careca, irmão não careca. Então, é uma herança ainda não totalmente conhecida. A gente acredita que seja um gene de penetrância variável, mas existe sim o fator genético e ele é importante. E comentando também o que eles falaram, se estuda muito, gente. Esse negócio de estudar cabelo é uma coisa que deu um boom nos últimos 20 anos. Tem muita pesquisa de cabelo. Eu voltei agora de um congresso mundial de pesquisa de cabelo. Nossa, então foram legal. 4 dias só de pesquisa de cabelo. Gente, tem muita coisa acontecendo, não só para calvície, mas para outras condições de cabelo, mas de fato se estuda muito calvície hoje em dia, já se conhece mais e se trata muito mais do que quando ele era mocinho e seria a idade certa de começar a tratar, né? Quanto antes você começa a tratar, melhor vai ser a evolução do paciente. Melhor é o de fato. desfecho. Claro. Tá. E aproveitando, então, qual que é, nas pesquisas atuais, assim, qual é a relação do cabelo e da unha no reflexo da saúde do corpo? Isso existe mesmo? Não, isso é, sem dúvida que existe, isso é uma questão muito ampla, né? Se vocês pararem para pensar do que vocês já viram na clínica de um clínico, quando vocês estão aqui em algum ambulatório, alguma coisa, muitas vezes, principalmente cabelo, é a primeira manifestação de uma doença. Então chega lá alguém de mais de 40 anos, queixa de queda de cabelo, nossa, aumentou muito a minha queda de cabelo, você vai fazer uma anamnese, mudou um pouco o hábito intestinal, tá com mais sono, ganhou peso, você vai fazer uma pesquisa laboratorial, já tem um TSH bem alto, a pessoa está abrindo um hipotiroidismo. E muitas vezes o cabelo veio antes disso tudo. Às vezes é a primeira e a única queixa e o resto vai aparecer depois. Então é super importante quando vai se avaliar queixas estéticas, não importa. Tem queixa de cabelo, unha, você começa dando uma geral na saúde do paciente. Quer dizer, são grandes indicadores de doenças sistêmicas e de doenças dermatológicas outras. Então, você tem doenças de pele que se manifestam na unha, por exemplo. Então, você tem psoríase, que dá furinho na unha, você tem uma série de coisas. Então, prestar atenção nisso, que são, de fato, manifestações comuns. Nossa, muito interessante, né? Muito Então, mesmo. é o primeiro aviso, É. o cabelo e a unha. É. É o que a avó fala, né? Parece que quando o cabelo tá caindo, quando a unha tá fraca, é porque Alguma você coisa tá fraca. acontecendo, né? E vocês vejam, por exemplo, criança desnutrida. Já viu alguma criança desnutrida com cabelo bom? Não existe, né? Sim. Então, a gente vai falar um pouco disso, mas saúde geral boa e boas condições nutricionais são fundamentais para ter pele e cabelo, para ter pele, unha e cabelo direito. Certo. E doutora, que bom, né, que agora os homens também estão pensando nisso, igual a gente viu no Muito, vídeo, né? Muito. Porque antigamente era mais assim um assunto de mulher, os homens não pensavam tanto, né? E é bom porque isso também impacta nas pesquisas, né? E é muito interessante, se você for ver a dermatologia de uma forma geral, os homens estão muito mais preocupados com questões estéticas do que há 20 anos atrás. E com o cabelo, então, é uma coisa assim incrível. Interessante, a gente percebe no dia a dia que calvície é um assunto que impacta o homem entre os homens, sabe? É uma questão Uma piada interna, né? Então, hoje em dia, a demanda por tratamento de calvície masculina é muito maior do que já foi. E, felizmente, hoje em dia, a gente tem como tratar essas pessoas, coisa que há 40 anos não tinha. Sim. O primeiro tratamento para calvície, para alopecia androgenética, foi o minoxidil de uso tópico, que é de 1970. E depois foram vindo outras coisas. Então, tudo isso é bastante recente. Agora, a procura, nos últimos 10 anos, fez assim, explodiu nos consultórios de homem querendo se cuidar. O que é muito bom, né? Sim. E quando os dois falam, se tiver alguma tecnologia nova, eu acho que isso ainda entra no fato deles não procurarem atendimento médico, ir a um dermatologista, entender... Mas, Gabi, sabe o que eu acho ali? Se veja, foram 2 homens de uma faixa etária já um pouco mais alta. elevada. Né?
Então, eu acho que você vê, mesmo eles sendo homens um pouco mais velhos, eles falam do assunto, eles sabem. Tem um lá que já tinha informações a respeito. Então, eu acho que isso ficou sem ter muito para onde se manifestar há muito tempo. Vai ver dos colegas de vocês hoje em dia, ninguém quer ficar careca. O nosso ambulatório de cabelo é cheio de aluno que aparece lá. paciente. Não falta mesmo. Então, assim, tem muita coisa, não precisa ir tão longe que nem o senhor falou de tecnologias. A gente depende muito pouco de tecnologias para tratar cabelo. Cabelo é uma coisa simples de tratar. Você toma lá 2 comprimidinhos e você consegue ter um resultado bastante interessante, sabe? Mas me chamou atenção, né? 2 homens mais velhos, mas tenho certeza que na época que eles eram jovens, tá, eles não tiveram acesso, não sabiam nem aonde eu perguntar sobre isso e talvez não tivessem muita resposta. Exatamente. A verdade é essa. Ah, e uma dúvida, tem que tomar antes do cabelo cair como um todo? E, por exemplo, se eu comecei a tomar, iniciei o tratamento e aí eu já perdi um pouco de cabelo, tem como surgir novos folículos? Então, filhota, a resposta... Não, é assim, novos folículos nunca vai Não surgir. vai. Acabou folículo, acabou folículo. Tá. Só que, para isso acontecer na calvície masculina ou feminina, demora muito tempo para o folículo deixar de existir. Ele passa por um processo de miniaturização. Ele deixa de fazer esse cabelo bonito, grande, que é um fio terminal, e ele vai cada vez fazendo uma coisa mais mirradinha, um fiozinho que se chama velos. Então, é um processo lento que quanto mais precocemente você investir, melhor. Você pega lá o folículo que já não está trabalhando tanto, mas você consegue que esse cabelo cresça até uma extensão maior, permaneça longo mais tempo, ganhe em diâmetro, isso dá uma melhor cobertura. Então, você não faz brotar folículo. Então, isso esquece, não existe. Quanto mais precocemente tratar, melhor, sim, de fato. Mas aquela pessoa que já está calva, tem tratamento para ela. Você examina o couro cabeludo, você vê folículo viável, você vê fio pequenininho, você vai tratar e ele vai ter algum grau de resposta. Nem que a resposta seja aquilo não piorar, que já é alguma resposta. Não piorar é bom. E melhorar é ótimo e muita gente vai melhorar de fato. Homens e mulheres. Olha, Que legal. bom, né? Porque existe calvície feminina, certo? Sim, Não só sim, masculina. Aham. Sim. Agora, nos casos que não são calvície, que a gente viu que tem fatores genéticos, que são por fatores orgânicos, existem alimentos que são capazes de melhorar, assim, sozinhos a saúde Não, do cabelo e Gabi, das unhas? Alimento sozinho não tem. Tem que um bom estado nutricional é super importante para ter unha boa, para ter cabelo bom. Você imagina, cabelo cresce. Cabelo de vocês que são novinhas tem que fazer cor, tem que fazer pigmento. Então, isso é um gasto energético super alto. Sim. Isso é um consumo super alto. Então, você precisa dar aporte proteico, calórico, a pessoa precisa estar bem de hormônios, a pessoa precisa estar saudável. Quer dizer, você precisa de um equilíbrio interno muito legal para que essa unidade que precisa de tanta energia para trabalhar se mantenha bem ativa. Mas isso não depende de um alimento. Isso depende de uma Tem dieta vários. legal. Então, é assim, sabe aquilo que sua avó falava? Coma bem, coma de tudo. E não tentem acreditar que a gente tira essas coisas de um pote, de comprimido. Não, a gente tira isso do prato. Então, a orientação em relação à nutrição e cabelos e unhas é comer bem. Claro, se a pessoa tiver uma deficiência, você vai tratar aquela deficiência, porque algumas deficiências impactam de fato. Mas, em linhas gerais, não é um alimento, mas é comer bem. Sim. Estar bem alimentado, bem É nutrido. muito mais do que aparência, né? O cabelo. Muito. Ele é saúde, né? E autoestima, filhota. A gente tá falando aqui de calvície, mas a gente tem doenças, alopecia areata. Então, a gente tem coisas que mulheres perdem completamente o cabelo. Então, isso para autoestima é uma coisa muito complicada. Então, a gente tem uma frase na tricologia que diz, nunca é só cabelos. De fato, não é. Nossa, é verdade. Tem muita coisa Envolvida. envolvida nisso e qualidade de vida, aspecto psicossocial, inserção no mercado de trabalho, enfim, autoestima, uma série de coisas. Então, aqueles suplementos, assim, recomendados por aí sem prescrição médica, zero evidência. Olha, eu diria para você que os médicos que sabem cuidar de cabelo usam muito menos suplemento do que as pessoas imaginam. São situações pontuais Específicas, né? que você vai suplementar alguma coisa. Pode ter uma utilidade pontualmente aqui ou acolá, mas o grosso é fazer um bom diagnóstico, a pessoa ter uma boa orientação e, quando precisar, instituir tratamento. E tratamento médico. Infelizmente, não sei se devia chamar o assunto para esse lado, mas aqui a gente vê remédio sendo vendido pela internet. Minoxidil, que é um remédio manipulado, você entra em sites que você compra minoxidil pela internet, sem passar por uma consulta médica, sem saber se está indicado, se você pode tomar, quanto você pode tomar. Então, é tratamento médico, é ir ao médico para ter uma orientação para o seu caso, o que vai ser útil ali.
Certo. E em relação, a senhora falou sobre tratamentos e tal, não para prevenir queda, mas, Uhum. por exemplo, assim, para estimular crescimento, por exemplo, de meninos que querem ter uma barba mais completa, mais cheia, Uhum. essas coisas. Isso também segue o mesmo linha de tratamento? Mais ou menos. A gente sabe que o homem, para ter barba definida, vai demorar até os 20 e tantos anos. Então, muitas vezes ele é um homem, fenotipicamente não é mais um menino, e ainda tem aquela barba que, né, não engrenou direito. Então, você pode estimular isso. Normalmente, isso é feito com minoxidil. A gente pode usar minoxidil para passar, o minoxidil para tomar, para numa fase que ainda a barba não está completa, ele já tem uma melhor estética disso. A questão é que no futuro ele vai ter a barba que ele foi geneticamente determinado para ter. O minoxidil pode ajudar enquanto ele usar o minoxidil. A hora que ele para o minoxidil, ele volta para o padrão dele. Se ele já está completamente desenvolvido, ia ser um cara barbudo, ele pode até ficar sem. Se ele já tinha uma barbinha mais ou menos que o minoxidil ajudou, ele vai precisar seguir com o minoxidil. Entendeu? Interessante. Então, o minoxidil é bem como, acho que tudo que a gente tem hoje em dia para tratar alopecia, para tratar calvície, são medicamentos de uso crônico. Então, você vai usar enquanto você quiser ter cabelos. Então, são tratamentos de longo prazo, de fato. Tá? Entendi. Então, doutora, e quando a senhora falou que é um tratamento médico, as pessoas também esquecem que medicamentos têm efeitos adversos, Claro, como o isso minoxidil que a senhora citou, Exato. tem outros desfechos, né? Então, as pessoas às vezes acham que é uma coisa tópica, vai agir ali localmente, mas tem desfechos sistêmicos também. Exatamente isso. E, na verdade, é assim. Se a gente parar para pensar em linhas gerais, as coisas mais usadas para tratar a calvície são, de fato, remédios muito tranquilos. Mas você precisa ver o perfil de paciente que vai usar. Então, uma coisa muito banal. Por exemplo, você quer melhorar a sua calvície feminina, mas você é uma moça que tem alguma questão hormonal e você tem muita pelificação facial. Você tem que ter muito cuidado como você vai dar o minoxidil, você tem que usar em doses muito baixas, porque o único efeito colateral frequente dele que a gente vê nas mulheres é aumentar a pelificação. Então, tudo isso depende de pequenos ajustes. Então, você depende de uma consulta médica. Gente, hoje em dia tem consulta médica. Os serviços públicos têm dermatologista. Os dermatologistas são treinados hoje em dia para atender queixa de unha e queixa de cabelo. A gente tem aqui na escola, no nosso ambulatório, um ambulatório de cabelo. A gente tem ambulatório de unha. Então, a gente tem profissional em qualquer nível de serviço para atender essas queixas. Coisa que no tempo daqueles senhores a gente, de fato, não tinha. Mas hoje em dia tem. Então, procurem médico na alçada que for possível para cada um, porque vai ter atendimento para isso. E é muito importante, né, divulgar para a população que existe médico para isso, médico Exato. especializado para isso, porque muitas vezes as pessoas acham que é uma coisa banal, né, fútil. E você sabe o que dá mais dó? A gente vê chegar aqui no ambulatório, principalmente mulheres, gastando fortunas, gente. Elas contam que elas compraram na internet um kit que custou R$500 de um shampoo para queda. Não existe shampoo para queda de cabelo. Existe shampoo para uma série de coisas que podem acontecer no couro cabeludo, mas não para queda de cabelo. Olha que Só interessante. Nossa. Falar isso é muito importante. Então, às vezes, se despende um gasto muito maior do que numa receita de um médico. Minoxidil não é caro. Inibidor de 5-alfa-redutase também não é tão caro. É muito menos do que se gasta. E eu achei uma outra coisa muito legal ali na matéria, que foi a moça que estudou nutrição. Vocês viram o cabelo vermelhinho dela? Sim. Então, gente, aquilo, se não for super bem cuidado, é o que ela falou. Você não vai ter queda de cabelo, mas vai ter um dano de haste. Aquilo vai quebrar a haste. Então, pensa assim. Tudo isso que a gente entra no cabeleireiro para fazer, na maior parte das vezes, estraga o cabelo. Cada vez que você vai lá mudar a cor do seu cabelo, principalmente que ela chamou a atenção, descolorir o cabelo. Não tem nada pior para a haste do cabelo do que descolorir o cabelo. Então, quando você vai alisar, quando você vai encrespar, quando você vai mudar a cor, sempre vai ter algum dano químico. E você precisa saber cuidar daquilo. Só que cuidar daquilo não depende de gastar fortunas em shampoo. Depende de você procurar um bom profissional, usar um bom produto, saber que não deve fazer coisas concomitantes, entra na cabeleireira e faz tudo naquele mesmo dia, alisa, descolore, bota vermelho, enfim. Então você precisa ter orientações gerais para não lesar muito e depois não ter um prejuízo muito grande na haste e no bolso para consertar isso, entendeu? Era inclusive uma pergunta que eu ia fazer. Esses produtos, quando utilizados de forma errada, eles quebram o cabelo, eles fazem o cabelo cair? Como é que é o mecanismo? Então, É tudo ao mesmo tempo? Não, não é não. Eles não fazem o cabelo cair. Eles danificam a haste e aí a haste se quebra. Quando é uma coisa muito violenta, é o que ela falou, um nominho lá que existe por aí, que chama corte químico. Que é você ir alisar o cabelo e sair com um pedaço de cabelo que quebrou.
Quer dizer, o que é corte químico? É um acidente na hora que você faz um procedimento químico. Então, alisamento, descolorir o cabelo, são coisas que, se não forem bem feitas, podem levar a danos na haste do cabelo. Então, uma menina que nem você, que tem esse cabelo virgem, natural, bonito, vai precisar de muito menos tratamento do que eu, que sou uma mulher grisalha, que pinta o cabelo porque não quero ficar nesse momento de cabelo branco. Então, dependendo do que você faz, você tem que cuidar. Então, cada vez que você faz mais procedimentos, isso envolve mais cuidado de você hidratar o cabelo, passar um bom condicionador. Não precisa ser nada caro, nada do outro mundo, mas tem que ter cuidado. E tem que procurar bons profissionais, gente. Não pode sair comprando e fazer em casa. A gente não estudou para alisar cabelo em casa, enfim. Então, sabe, tudo você tem que procurar um profissional direito, senão a conta depois fica muito pior, que é o que você vai gastar para recuperar aquele cabelo. Exatamente. E atualmente, assim, como que funciona as tecnologias? Porque tem muito shampoo e condicionador no supermercado que promete muita coisa, né? Assim, cabelos 100% mais brilhosos, essas coisas. Isso realmente funciona? E o que funciona para conseguir tornar essa haste do cabelo que a senhora falou mais saudável? Isso. Então é assim, olha, o que faz o shampoo? O shampoo é um detergente, certo? Ele limpa. Ele é um sabão líquido para cabelo, com algumas peculiaridades. Então, não usem sabão para lavar cabelo. Lave o cabelo com shampoo, que é o detergente certo para lavar o cabelo. Foquem no couro cabeludo. O que a gente vai limpar é o couro cabeludo. A espuma que cai na haste normalmente é suficiente para limpar a haste. Só que você precisa comprar um shampoo adequado para o seu cabelo. Você que tem um cabelo cacheado, precisa de um tipo de shampoo. Um shampoo que tenha mais produtos hidratantes. Quem tem um couro cabeludo mais oleoso, precisa de um shampoo com uma detergência maior. Depois que você lava, você tem que passar um bom condicionador. Então, um cabelo com mais brilho, por exemplo, é um cabelo que você consegue reparar danos de poluição, de radiação ultravioleta. Então, você tem um cabelo mais seco, você vai comprar um shampoo para cabelos secos. Você tem um shampoo pintado, você vai comprar um shampoo para cabelos quimicamente tratados. Então, são características da formulação do shampoo e do condicionador que vão hidratar mais ou hidratar menos. Então, uma moça que tem aquele cabelo fininho, bem lisinho, se ela usar o mesmo shampoo e condicionador de uma moça de cabelo cacheado, o cabelo dela vai pesar, vai ficar murcho, não vai dar certo. Então, são pequenos detalhes que vão fazer diferença, sim, na cosmética. Então, você tem que escolher uma coisa de acordo com a sua necessidade. Só não existe shampoo para crescer cabelo, não existe shampoo para queda de cabelo. Esses tratamentos vão tratar o bulbo capilar, que está dentro da pele, que está no couro cabeludo. O que o shampoo faz é lavar, e o condicionador vai condicionar, e a máscara vai hidratar a sua haste para ela ficar bonita. Deu para entender? Deu. Mas então, não existe produtinho mágico, nem tônico capilar que você passa a noite e faz massagem para o cabelo crescer mais rápido? Não tem. Para crescer mais rápido, então não existe. Não mesmo. Isso não existe. O cabelo o quanto o seu cabelo cresce é determinado geneticamente. Mas claro que eu falei isso para você. Se você estiver com uma calvície ativa, você com remédio consegue fazer que volte o ritmo de crescimento normal, e não aquele que estava ali naquele momento. Se você está doente, se a tireoide não está funcionando bem, se você entrou na menopausa e não está suplementada, você vai ter um crescimento diferente. Isto você vai corrigir, filhota, com um tratamento. Você não vai com um shampoo acelerar o ritmo de crescimento de um cabelo normal. Tônico capilar é uma coisa que, a princípio, nem existe muito. Tem muito pouca coisa que a gente usa para tratar o couro cabeludo e que, de fato, funciona. Então, gente, acho que de tudo que a gente tiver que falar, se a gente puder falar para as pessoas, pelo amor de Deus, não saiam gastando dinheiro à toa. Faz uma consulta, que esse é o famoso barato que sai caro. Exatamente. Você quer economizar na consulta que tem no SUS, que tem no seu plano de saúde, enfim, que tem por aí, e você vai gastar um dinheirão em remédio que não vai servir para nada. Vitamina que sai no xixi, shampoo que é só para lavar o cabelo, entendeu? Deixar o xixi caro. Agora, falando sobre uma outra vertente, doutora, existem agora coisas que fazem com que as pessoas não absorvam as vitaminas de forma correta, De fato. tenham hipovitaminoses e, por Sim, isso, tenham perfeito, problemas claro. de cabelo. Como, por exemplo, a bariátrica, quem está fazendo uso das canetas emagrecedoras. Estamos neste momento. Então. Esse é o hype do momento. Canetas. Aproveitando esse hype, então, o que essas pessoas podem fazer, assim? Já que é um problema absortivo das vitaminas, elas precisam, mas assim... Você sabe, Gabi, não é nem conflituoso, só né? absortivo, meu bem. Você veja. Com essa história das canetas, você vê pessoas contando que perderam 10 quilos em 2 meses. Você acha que isso é possível, que isso é saudável? Claro que não.
E aí não é só uma questão de déficit de absorção, vai faltar energia. As pessoas estão comendo tão pouco que vai faltar carboidrato, vai faltar proteína. Uma pessoa que fez uma bariátrica, se ela se encher de salada, na hora dela comer o bife já não vai caber mais, ela não vai absorver proteína. Então, nós estamos vivendo, a bariátrica é uma coisa que eu acho que está diminuindo muito em função dos análogos de GLP-1, que são as canetas, mas as canetas, elas são ótimas, elas vão resolver muitos problemas de fato, mas elas têm que ser usadas de uma maneira um pouco mais sábia. Como a gente está muito no começo das canetas, o que a gente viu acontecer? Perda de peso rápida, a cara das pessoas ficava super emagrecida, o cabelo caía demais e as pessoas envelheciam, elas ficavam magras, vocês devem ter visto isso, com aspecto super envelhecido. Então, se você quer perder peso, para melhorar a sua condição metabólica, a sua saúde, para ficar bonito, gente, que maravilha. Mas vamos usar isto também com orientação médica. Sem aquele desespero de bater recordes. Perdi 10, perdi 8, perdi mais que você em 2 meses. Não, vamos perder devagarinho. Por quê? Porque aí você consegue perder peso sem ter diminuição de aporte de substâncias importantes para ter colágeno e ter pele boa, para ter unha boa e para ter cabelo. Então, ao longo do tratamento com os análogos de GLP-1, as pessoas vão ficar metabolicamente melhores. Então, tem doenças do cabelo que vão melhorar com isso. A gente sabe que isso vai acontecer. Basta que a pessoa faça isso de uma maneira orientada, de uma maneira sensata. Então, não pode se passar fome. O organismo ele é muito inteligente. Ele vai tirar nutrientes de áreas não nobres, como cabelo e unha, para ir para áreas nobres. Então, quem vai sofrer? A pele, o cabelo e a unha. Entendeu? Então, nós estamos nesse momento, alertar as pessoas que isso também tem que ser feito com muita orientação médica. E aí dá para emagrecer, para ficar bonito, para ficar saudável, cabelo impecável, pele impecável, unha direitinho, tudo bonitinho. Certo. Vocês têm mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida a respeito da menopausa. A menopausa, ela também causa essa queda de cabelo? Dá para tratar? Não é que a menopausa cause queda de cabelo, sabe? Mas ela é um agravo numa coisa que seria um envelhecimento, que as pessoas, algumas chamam de fisiológica, outras chamam de senil mesmo, uma alopécia fisiológica da idade, tem pessoas que chamam de alopecia senil, a gente ainda não sabe direito como nomear isso, com o envelhecimento cronológico e com a diminuição dos hormônios nas mulheres, você de fato vai ter uma acentuação de uma alopecia que você já tenha, ou simplesmente uma diminuição do seu volume de cabelos, do seu número de folículos, da espessura. Então, as mulheres podem sim ficar com um aspecto de muito pouco cabelo. Então, uma menopausa suplementada, bem cuidada, quando isto for feito com uma boa orientação médica, ajuda muito as mulheres. Então, as mulheres têm que corrigir seus sintomas hormonais, mulheres que têm transtornos hormonais durante a vida têm que tratar. Quem pode fazer suplementação vai fazer. Quem não pode fazer, mulheres que tiveram câncer de mama, nós vamos achar uma outra solução para elas. Tem tratamento que elas podem fazer sem suplementação hormonal. Então, tem tratamento para todo mundo, mas por isso que precisa de uma consulta, porque cada um vai ser de um jeito. Entendeu? Eu acho que essa é a mensagem mais forte assim, que a senhora deixa pra gente aqui hoje, né? Eu acho que de cabelo sim. Agora, eu posso falar uma coisinha de unha? Por que vocês favor, me perguntaram? Eu ia comentar Então, sobre isso. Cada vez mais as pessoas têm precisado cuidar dos seus afazeres domésticos. Na verdade, foi-se o tempo que as famílias tinham alguém lá designado para fazer serviço doméstico. No mundo moderno, que bom, cada um cuida da sua louça e tá todo mundo certo. O grande problema das unhas são as agressões do meio ambiente. Gente, é aquela que todo mundo tem, água e sabão. Então, por favor, moços, moças, todo mundo que vai lavar louça, luva. A gente economizaria metade das consultas de unhas se as pessoas não chegassem com a pele destruída por água, sabão, detergente, cândida, esse tipo de coisa. Então, manter as unhas hidratadas, manter as mãos hidratadas, poupar um pouquinho as unhas de agressões químicas, você eliminaria, mas assim, a maior parte das consultas por unha. Claro, tem doenças de unha? Tem. Mas o que é o grosso do dia a dia? São pessoas que não têm o mínimo de cuidado de manter a mão protegida, a unha protegida. Por exemplo, tá todo mundo aqui de unha pintada. Bom, tem metade de unha pintada, metade de unha pintada. Então é assim, vai fazer a unha na véspera, tira o esmalte em casa, começa a hidratar um pouco a unha. A unha não precisa respirar, como as pessoas dizem, mas a unha precisa de hidratação. Então, a pele da mão precisa de hidratação, a cutícula precisa de hidratação. Então, quanto mais você cuidar de hidratar e quanto menos você deixar agredir, menos coisa desagradável pode acontecer na sua unha e vai ficar a unha mais forte, mais bonita. Então, tem todo um mundo de doenças relacionadas à unha, ok. Mas, na maior parte das pessoas, é um pouquinho de cuidados.
sabe? Não sair passando esmalte porcaria, muito cuidado com essa questão de unha em gel, de todos esses tipos de unha postiça que tem hoje em dia, que são coisas que muitas vezes são muito agressivas mesmo para a unha. Então, um pouquinho, a gente falou bastante do cabelo, mas um pouquinho de carinho aqui com as mãozinhas, um creminho, uma luvinha, faz milagres, viu? De verdade, ajuda bastante. E doutora, Fala. a unha também é que nem o cabelo, não tem milagre para crescer, ou a gente pode colocar alguma coisa na unha para ajudar a crescer? Não, Mais para ajudar a rápido. crescer, não. A unha também tem um ritmo de crescimento. Normalmente a do pé cresce um pouco mais lento que a da mão, tanto é que você vê que a gente não precisa cortar com a mesma frequência, né? Mas o que você precisa fazer é manter a saúde das unhas. E manter a saúde das unhas é tentar mantê-las hidratadas. É se você vai pintar de esmalte escuro, passar uma base para proteger. É usar um removedor que não seja acetona pura, que tem alguma coisa que não resseque muito a pele. Deixar uns dias a unha sem esmalte para você estar podendo passar um creminho ali. Então, não botar as suas mãozinhas em contato com coisas muito agressivas, produtos químicos, não manter submerso em água, quem lava roupa, quem lava a louça. Então, luva, gente, luva é um santo remédio. Ótimo. Importante, é uma coisa que eu não... E é uma Sim, dica tão... Não, é uma a gente diquinha não tão tem simples. muito costume, né, de colocar luva para Pois fazer é, atividade do Mas precisa ter. Precisa. Você vai ver como resolve. Muda, né? Vocês não notam como no frio a cutícula fica mais seca, Sim, sai fica. pelinha? Porque está faltando hidratação. Então, imagina para quem lida com água, sabão, detergente. Tudo. Então, aquele truquezinho básico de passar creme hidratante, principalmente de proteger a unha. E muita, eu não sei vocês, mas muita gente, eu mesma, esqueço das unhas do pé, assim. Eu não sou de cuidar, sabe? Então, e Tem às vezes você creminho olha, pra- ela tá branquinha, a pessoa vai lá, nossa, eu tô com micose. Não tá com micose, tá com unha seca, é do inverno, não passou creme hidratante. Então, a maior parte das vezes são coisas muito simples serem tratadas, é dar uma atençãozinha, passar um creminho. Vamos lembrar que creme ajuda a função barreira da pele, dos anexos, então é o condicionador do cabelo, é a máscara do cabelo, é o creminho na pele, é um creminho na mão, é uma luvinha, que é uma proteção mecânica. E precisa ser algum creme Não. específico? Filhota, creme específica para alguém que está com uma condição. Então, sei lá, sua pele não está se controlando. Você vai na farmácia, no mercado, vê lá marcas de boa qualidade, que você conhece desde sempre, você ouviu falar delas, passa aquele hidratante. Para a maior parte das pessoas vai dar certo. Claro, pacientes muito mais velhos, pacientes com dermatite atópica, gente que tem um ressecamento importante, vai acabar chegando no médico e precisando de coisas um pouco mais específicas e elaboradas. Mas eu diria para você que a maior parte das pessoas vai se resolver com cuidados básicos. Então, de novo, não precisa investir fortunas, mas precisa ter a rotina da manutenção do negócio. O Entendeu? básico funciona, né, doutora? Muito. E pele, unha, cabelo é rotina. É igual escovar dente, né? Não adianta escovar uma vez por semana. Não. Adianta. Então, de fato, passar creme uma vez por semana também é pouco. Então, do Sim. mesmo jeito que alguém ficou lá na nossa cabeça enxuriçando a gente para escovar dente, vai escovar dente. E manda tomar banho, vai tomar banho. Ninguém passa o creme depois do banho. Exato. Vai tomar banho e passa o creme que Conta sai do banho. banho. Vai escovar dente e depois passa o creme. É um combo, entendeu? Então, eduquem seus filhos a todo mundo aprender. Do mesmo jeito que foi com o filtro solar, na verdade. A gente não Exato. conseguiu hoje em dia uma conscientização do filtro solar. Fica bem melhor, né? Então, estamos falando da mesma coisa, gente. É uma questão de tempo para isso entrar nas rotinas, né? Que legal. Doutora Karime, acho que não temos mais dúvidas, assim, foi um debate ótimo. Né? Espero que a galera que assiste em casa tenha tido suas dúvidas esclarecidas, o pessoal da rua lá que Sim, participou com fazendo as certeza. perguntas. Foi ótimo ter a senhora aqui conosco. A gente fica muito Meninas, que feliz por você ter aceitado o nosso convite, doutora. Sempre, vocês chamam, eu venho. Momento mais venho. Super obrigada, meninas. Boa continuação de programa para vocês. Agora acho que eu as deixo, né? Muito Obrigadinha, obrigada, até a próxima. Doutora. Durante a conversa, vimos que a queda de cabelo pode ter diversas causas, mas existe uma condição que vem chamando a atenção dos pesquisadores. A relação entre vitaminas e a saúde dos cabelos é um exemplo disso. Um estudo recente, Vitaminas e Cabelo, farsa ou ciência? Os pesquisadores observaram que existe um interesse cada vez maior pelo uso de suplementos vitamínicos para melhorar a saúde capilar. No entanto, eles destacam que esse crescimento nem sempre é acompanhado por uma evidência científica sólida. A principal mensagem desse artigo é que nem toda queda de cabelo está relacionada com a falta de vitamina e que a suplementação não deve ser feita de forma indiscriminada desse jeito. Antes de iniciar qualquer tratamento, o mais importante é identificar a causa da alteração e buscar uma orientação profissional. Afinal, cuidar da saúde dos cabelos também significa cuidar da saúde do organismo como um todo. E é verdade, né, Gabi?
tudo que a Carol falou sobre o artigo. A gente não sabia tanto, né? Mas depois que a doutora falou, só confirma tudo que a gente conversou, né? Durante todo o programa, acho que o artigo veio para pincelar se ainda havia alguma dúvida ainda sobre o assunto, de que existe sim a importância da suplementação, de uma boa alimentação, de um organismo saudável, Sim. mas que não basta só isso. E a doutora Karime deixou isso bem claro pra gente. Sim, foi uma excelente conversa, né, meninas? Sim, enriquecedora. Bom, o Saúde Entre Nós chegou ao fim, mas o nosso conteúdo não termina aqui. Se inscreva aqui no canal da SPDM, Sua Saúde na Rede, no YouTube. Também estamos no Instagram, no Facebook e no TikTok com muita informação. Até a próxima, pessoal. Muito obrigada. Tchau. Tchau, tchau.